Oi pessoal, eu sou o João Henriques e esse é o Diálogos com Ciência. O vídeo que vocês vão assistir agora é de uma live que aconteceu lá no Instagram Diálogos com Ciência. Inclusive, se você ainda não segue a gente, vai lá seguir. Essa live aconteceu no dia 22 de maio e teve como tema o desafio de fazer TCC em tempos de pandemia. A nossa convidada é a professora mestra Michelle Rasch e traz muitas informações e conteúdo de qualidade para todos nós. Então fiquem ligados e boa live. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui como é que vai funcionar essa dinâmica do projeto Diálogos com Ciência. Vou chamar colegas para dialogar, ou eu vou dialogar com vocês sobre alguns temas. E esses diálogos, eles são embasados não no achismo. É tudo baseado no que a gente vivenciou dentro da ciência, dentro do conhecimento científico. É tudo baseado no que a gente experienciou, ok? Oi, boa tarde. Boa tarde. A Michelle, ela é doutoranda em administração na UFSC. Ela é mestra em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é técnica em qualidade pelo SENAC, especialista em metodologia para o ensino superior e EAD, avaliadora de periódicos científicos, né, nacionais, e ela é membro do NICO, que é o nosso grupo de pesquisa. Ou seja, a Michelle tem toda uma bagagem para poder conversar com a gente sobre esse tema de hoje. Muito obrigada, João, por ter me apresentado. Colocou umas caixinhas de perguntas, né, durante a semana, e eu recebi algumas perguntas, a Michelle recebeu outras, e aí nessas perguntas, o que mais veio aqui foi a questão de que a principal dificuldade era fazer o TCC. A principal dificuldade é fazer, mas fazer como? Fazer por onde? É começar esse TCC? Então a gente vai dar início, trazendo justamente essa questão. Como é que a pessoa tira essa barreira de começar o TCC? Como é que a pessoa pode dar o pontapé inicial, aproveitar esse tempo aí isolado dentro de casa para fazer, para dar início a esse TCC? Eu acho que, João, comentar um pouco sobre por que talvez surgiu essa questão. Eu estava refletindo um pouco sobre da onde que vêm as questões, né? E uma coisa que eu noto, assim, dos alunos que eu já ajudei a orientar, enfim, dos alunos de graduação que eu conheço, é a questão, assim, bom, eu estudei aqui, foram 8, 9 meses de teoria de mercado, né? Porque eu estudo para o mercado, eu saio daqui para o mercado e, de repente, eu tenho que fazer uma pesquisa científica. Porque em algumas instituições isso não é muito cobrado, enfim, é uma questão deixada um pouco de lado durante a graduação, isso é realidade. E aí chega no momento, bom, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso. Por onde começar? Né? Como fazer, né? Como fazer o TCC? E aí a Michelle também trouxe uma dúvida durante a semana, que era justamente se você começava definindo o tema ou se você definia primeiro quem era o seu orientador, quem seria o seu orientador. Eu, particularmente, acho que a gente deve começar pelo tema. Por quê? Porque fica mais fácil para que o aluno, para a pessoa, né, me colocando no papel do aluno, para que o aluno ele consiga gostar daquilo e terminar. Porque tem muita gente que eu conheço que começa a fazer algo porque o orientador mandou, que é do grupo de pesquisa do orientador e etc e tal, e aí termina não gostando daquilo, fica com aquele sentimento de pesar, faz por obrigação, e isso dá um peso tão grande que muitas vezes o aluno deixa de lado o TCC, ou acha que o TCC é um bicho de 7 cabeças. A gente está tratando aqui basicamente de uma monografia, né, de um trabalho de conclusão de um curso de graduação. Então, ele não exige uma profundidade maior na pesquisa científica, mas se você tiver algo que lhe encanta os olhos, você vai querer ler mais sobre aquilo. Você vai querer ir mais a fundo. Pelo menos é o meu entendimento. Não sei se a Michelle concorda com isso. Eu tenho, assim, duas visões, entende? Porque, às vezes, eu já peguei aluno assim, bom, tu gosta do quê? Eu não sei.
sabe? O aluno diz assim, eu não sei, porque eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C. Então, o que que eu converso com esse pessoal, né? Então, tu tenta buscar aquele professor que durante a tua graduação, tu teve a maior afinidade. Tu acha que foi uma pessoa que conseguiu te passar conhecimento, que foi uma pessoa que tu acha que tu vai ter uma certa afinidade para trocar ideia, enfim, para tentar conseguir alinhar isso. Mas, claro, né, dentro de uma temática que essa pessoa goste. Enfim, vamos algo amplo, eu digo, né? Gestão de pessoas, eu queria logística, eu queria custos, eu queria finanças, dentro dessas áreas assim que a pessoa se identificou também. Porque às vezes eles não sei, eu sinto assim que às vezes é tão perdido que eles não sabem nem o que é o tema. Nem assim, bom, tá, mas do que eu gosto? Sabe? Do que eu vou pesquisar? Alguns alunos, né? Claro que não dá para generalizar, já tem o pessoal que já é mais, já sabe mais o que quer fazer, o que gosta, por vezes já trabalha na área, enfim, já teria lá Ou fez uma matemática, iniciação científica, né? ou uma iniciação científica. Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, eu fui uma pessoa, como diziam os professores, dentro daquela turma era fora da curva. Por quê? Porque eu já fazia 2 anos de monitoria, e a minha monitoria foi quase que uma iniciação científica, porque eu juntava a escrita de artigo, a pesquisa, né, que era da iniciação científica, juntava com a questão da monitoria, né, na sala de aula. Então, eu já tinha passado 2 anos pesquisando, para mim era muito tranquilo, enquanto para os meus colegas era uma coisa louca, sabe? O que eu vou fazer? Eles ficavam sem saber nada. Vamos lá. Você falou do tema, você falou que às vezes o aluno ele não tem essa vivência, ele não sabe qual o tema ainda, está muito perdido. Qual é a diferença, então, entre o tema e o problema de pesquisa? Porque se eu achar o tema, eu já posso fazer o meu TCC? Como é que funciona? Não, isso é é outra questão muito importante para levantar, né? Porque, inclusive para nós, né, quando a gente começou e até hoje a gente tem toda essa questão de delimitar, né, até chegar a um problema. Eu tenho um tema, bom, eu quero estudar, vamos supor, vou, sei lá, dizer o que eu fiz no meu TCC. Empreendedor, eu quero ser empreendedorismo. Esse era o tema que eu queria, estudar empreendedorismo. Mas até chegar ao problema de pesquisa em si, eu tive que delimitar esse meu tema, assim, olha, afunilar ele ao máximo, sabe? Porque era o que do empreendedorismo eu quero estudar, com quem que eu vou estudar, entende? Até conseguir formular esse problema. Bom, depois, né, o que eu vou utilizar para pesquisar, enfim. E muitas vezes, pelo que eu vivenciei até hoje, né, é uma questão difícil de colocar na cabecinha do pessoal da graduação, porque nem eu digo, existe uma distância muito grande, né? Pelo menos na instituição, como disse a Ana, depende da instituição. Na instituição, nas turmas que eu peguei, existe esse distanciamento muito grande, né? De pesquisa, de pesquisar, né? E do que eu aprendi. Então, se alguém te disser assim, olha, eu quero estudar empreendedorismo, pronto, esse aqui é o meu problema, esse daqui é o meu objetivo, e eu vou estudar empreendedorismo. Isso é o melhor dos mundos, né? Quando alguém chega dizendo, eu quero estudar empreendedorismo e eu quero estudar isso dentro de empreendedorismo. Em relação a tema e problema de pesquisa, eu acho que é justamente isso mesmo que a Michelle falou. Digo eu acho, mas a gente se baseia muito no conhecimento científico, o que é que a gente aprende em metodologia de pesquisa. E o tema é algo que é mais geral, é algo que é mais amplo. O aluno que chega dizendo, eu quero estudar marketing digital, por exemplo. Tá, marketing digital é o seu tema. Mas o que dentro de marketing digital? Porque tem muita coisa. Então, saber o tema já é meio caminho andado. Porque já é algo que o aluno se interessa. Então, ele vai querer ler, a gente presume isso, né? Que ele vai querer ler sobre aquilo.
Então é sobre marketing digital? Ok. Veja o que é que tem de publicações sobre marketing digital. Vá mais a fundo para você achar um problema. Problema é aquilo que você quer saber sobre. Dentro de marketing digital, eu quero estudar como é que as empresas podem se beneficiar do marketing digital neste momento de pandemia. Eu já tenho um problema. Entende? Você vai Bem, afunilando. bem, bem fininho. Exato. Você coloca lá no funil, começa aqui cheio de ideias e vai afunilando até chegar no problema. E aí, quando a gente chega no problema, vem uma dúvida que estava lá naquela caixinha de perguntas. Tenho o problema, tenho o tema, tenho o problema. A minha dificuldade é em estabelecer os objetivos da pesquisa. Como é que a Michelle procura aí Se você já tem o seu problema de pesquisa, os seus objetivos estão ali. Qual que é o teu problema? Meu problema de pesquisa no TCC era eu queria saber, né, como que eram as características empreendedoras dos alunos das instituições de ensino de Pelotas. Qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era identificar, caracterizar, né, o perfil empreendedor de alunos de instituições de ensino da cidade de Pelotas. A partir disso, eu vou definir, então, os meus objetivos específicos, que vão partir desse problema de pesquisa, desse objetivo geral. É tudo uma ligação, né? Até fica se perguntando assim, mas é um repeteco. É um repeteco. Mas se tu tem o teu problema, tu tem o restante. A Mayara aqui, a Mayara Pires, ela colocou assim, talvez seja uma coisa recorrente nas ciências sociais aplicadas, ou seja, talvez a gente esteja falando isso e seja muito recorrente para quem faz administração, por exemplo, já que somos duas pessoas que somos administradores. Pois é, porque ela está falando que por experiência própria, ela se enveredou por um tema de TCC que foi mais aprofundado, que foi um tema mais aprofundado do grupo de pesquisa devido à orientação de uma grande docente no IC. Então, talvez seja isso mesmo. Talvez seja... Já meus colegas, em sua esmagadora maioria, enveredaram por planos de negócios ligados mais à aplicação prática de administração no mercado. Dependendo da área, porque, por exemplo, vai depender, entende? Da área que a pessoa estuda, enfim. Por exemplo, quem eu conheço que é de enfermagem, o trabalho é totalmente diferente. Quem eu conheço que é da agronomia, o trabalho é totalmente diferente, de pesquisa, entende? Durante a graduação. Engenharia é absurdamente diferente. Isso sei de experiência própria. E diferencia muito. Em relação o objetivo de pesquisa, os objetivos, eu acho o seguinte, seu objetivo geral é tudo o que a Michelle falou. Você tem que construir uma linha de raciocínio. Os objetivos, eles têm que casar, tem que ter uma linha, uma fluidez no pensamento. Você tem um tema? Ok. Do seu tema, você vai costurando, você vai falando, né, sobre o seu tema, até que você ache um problema. Achou o problema? É nesse problema que você foca para o seu TCC. Não vai falando de quando surgiu, vou pegar aquele exemplo do marketing digital. Não vai falando de quando surgiu o marketing para poder chegar no marketing 1.0, 2.0, 3.0 e aí chegamos no marketing digital, marketing 4.0, interação e blá blá blá. E paralelo a isso veio a web, internet, depois o web 1.0, web 2.0, interatividade, até que a gente chega em 2000 e não sei quanto. Não precisa disso. Não precisa. E eu vejo muita gente errando nisso. Porque daí acaba que faltam algumas coisas, né, que precisaria ter, só que a pessoa já cansou. Eu já cansei de pesquisar, eu já cansei de escrever, e o importante faltou. E aí lá na frente, quando vai analisar os tais dos resultados, já tá tudo bagunçado, né? Porque, como tu mesmo falou, né, João, tudo tem que começar a casar. Quando tu vai analisar os teus resultados, a tua análise, a tua discussão tem que conversar com os teus objetivos. Porque se eu pegar o teu TCC, for da tua banca, eu vou olhar, quais são os objetivos e vou continuar a leitura do trabalho.
bom, mas ele me colocou A, B, C aqui e não tô falando nada disso, entende? Então, é assim, eu tenho para mim que o objetivo é o que eu quero responder com essa pesquisa. Então, eu pego o objetivo e busco aquela resposta. Focar nisso. Desculpa se te Não, focar é nisso, exatamente né? isso. É focar no que você quer responder. Porque aí termina que, principalmente em estudo quando é qualitativo, em pesquisa quando é qualitativa, a gente vai a campo e pega muito mais informações do que a gente queria. Digo por experiência própria. Quando a gente faz um questionário, a gente aplica o questionário e tudo que a gente quer saber está ali no questionário. Pelo menos tudo o que a gente entende que vai ser necessário. Quando a gente vai fazer uma entrevista, é diferente. Porque a pessoa que está sendo entrevistada, ela começa a falar, isso se você der a abertura, se você fizer com que a pessoa tenha uma relação de proximidade, que é o que a gente entende que a entrevista tem que ter. Então a pessoa ela vai começar a falar, e você tem que deixar ela falar. Não muito. Busca trazer para o tema. Mas às vezes ela fala coisas que vão despertando em você outras curiosidades. E essas outras curiosidades podem não ser importantes para o seu trabalho. Podem não estar naqueles objetivos que você estipulou lá na hora que você achou o problema, definiu o objetivo geral a partir do problema, obviamente. Na maioria das vezes a gente só pega o problema lá, a pergunta de pesquisa, muda a pergunta de pesquisa para colocar um verbo e um ponto final no final, e pronto, aquilo ali já é o seu objetivo. Divide o objetivo geral, né, em pequenas frações, que aí seriam os objetivos específicos. Termina sendo repetitivo, como a Michelle acabou de falar, mas é isso. Você quer responder o que dentro dali? Isso aqui com isso aqui, ok. Essa relação com essa. Isso aqui para esse público. Beleza, esses são seus objetivos específicos. Só que aí, por exemplo, na pesquisa qualitativa, quando você vai a campo, faz entrevista, vem tanta informação que nas análises é muito mais fácil de você se perder. Porque aí você vai querer inserir partes que para você foram extremamente relevantes, mas que não estão respondendo àqueles seus objetivos primeiros. É complicado. Então você tem que, é complicado. Você tem que fazer. Não se tem, né, aqueles resultados ali numéricos, né, maravilhosos, lindos, que tu põe ali num software, eles te trazem números lindos. A Michelle é que é uma coisa mais... e eu sou qualitativo. Então, para ela, os números são maravilhosos. Maravilhosos. Sabe? O modelo, quando acha ali o modelo, as relações. É tudo muito... Eu já fico... Então, né? Vamos pensar direito aqui. Como é que acontece isso aqui? Que relação é essa? O que isso quis dizer, né? Mas, enfim, no quantitativo é que nem a gente sempre discute, né? Qual é o quântico, qual é o melhor? Não tem o melhor, entende? Não tem. Vai acabar que tu vai ir para um lado, tu vai ir para o outro. Enfim, mas é de cada um, não há melhor ou não há pior. Tanto que eu acho que um casamento das duas sempre é bem-vindo. Na minha dissertação eu senti falta de um pedacinho, de um pouquinho de quali. Se eu tivesse uma discussão, uma análise quali, eu teria algumas coisas a acrescentar a mais na minha dissertação que eu não pude colocar porque não estava no meu método, enfim, não gravei. Eu também acho que não pude colocar porque não seria, né? Não corresponde à pesquisa. Mas, voltando para essa questão que o João estava falando, qualitativo, vai aparecer muita coisa, vai ter, então, nossa, que linda essa frase que a fulana falou, achei muito interessante. Cabe aqui? Não cabe. Entende? Tem que saber o que tu vai usar, o que tu não vai usar. Depois tu senta e vê se tu tem dado o suficiente para talvez uma outra discussão. Pode ver que dentro das entrevistas que tu fez, avançou um pouquinho mais, tu pode tirar uma outra pesquisa, mas enfim, se é uma coisa mais avançada, que eu acredito que não é tirar, né, o mérito de quem está fazendo um TCC, mas é um olhar de um pesquisador que já avançou um pouco mais, né, de ver ali nos teus dados se tu tem algo a extrair, né, daquilo, mas tu tem que responder o teu objetivo de pesquisa sem extrapolar, sem fugir do que tu tá abordando, entende?
E só para finalizar um pouco da discussão qualioquante, deveria de entrar lá no nosso, na parte método, é só assim, gente, não é que um é mais fácil que o outro. Os dois são difíceis. Não. Porque assim, um tu vai trabalhar muito no começo e o outro vai trabalhar muito no final. Não, e tem muita gente que diz, um é mais rápido do que o outro. Não é questão de rapidez, porque talvez você colete dados muito rápido, mas na hora de analisar, dá uma númerozinha. Porque nem sempre é o que a gente espera, né? Vamos lá. Só voltando aqui para o roteirinho do que as pessoas perguntaram durante a semana. Então, a gente já falou aí dessa questão de alinhar muito bem os objetivos junto ao problema da pesquisa, a pergunta de pesquisa, e depois esses objetivos eles precisam ser respondidos lá no final, nas análises. Ok. Só que aí nós temos um pequeno problema. Alguém coloca aqui. Meu principal desafio é arrumar tempo. Tempo para ler, tempo para escrever. Por quê? Porque sempre tem gente em casa, sempre tem crianças em casa, então falta tempo, falta estrutura. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com essa situação? É pandemia, tá todo mundo em casa. Não é só a pessoa que precisa fazer TCC, tá todo mundo em casa. Quarentena, né? Não adianta. E essa é uma questão que vem até para nós, né, João? Porque a gente, querendo ou não, segue com a tese, né? A gente não para, tá de quarentena, tá parado, mas tu segue. Não tem. A única coisa que não dá é que nem o João tá na etapa de coleta de dados, e isso foi impactado, assim, de forma que ele está parado quanto a isso, mas o restante segue. Então, é um sofrimento, essa questão de tempo, de estrutura, que vem... Eu acho que não é nem só para quem é graduando, para quem está na pós-graduação, eu acho que é para quem está em home office, sabe? Está em casa e não é, sabe? Não é igual, tu não tem... Eu não posso reclamar, sabe? Porque eu tenho um sossego onde eu moro, é muito tranquilo, enfim, eu tenho privilégios, entende? Sou ciente disso. Mas também sei que tem gente que não tem. Tanto que foi levantada essa questão, né? Como, que tempo, que concentração, né? A Sibila lá de Pelotas, hoje tá dizendo que aproveita a noite para escrever. Eu funciono melhor um pouco à noite também, assim. Eu também. Mas cada um vai ter que saber se adaptar, né? Não adianta. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Durante o dia, eu produzo, mas eu produzo bem menos. Porque eu tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer outra, e etc. À noite é o espaço que eu tenho mais, entre aspas, tranquilidade. As pessoas, elas ficam mais reclusas, não falam tanto e tal. As redes sociais, elas diminuem um pouco a usabilidade, pelo menos para mim, né, no caso. Então, à noite é quando eu tenho maior produtividade. Eu consigo ler mais, eu consigo escrever mais, eu consigo avaliar mais à noite. Mas eu tenho plena ciência, já convivi com pessoas que, não, de noite não dá, 10 horas da noite eu já tenho que estar na minha cama, tenho que dormir, eu produzo de manhã, eu produzo de tarde, mas à noite não rola. E é válido também. Primeiro você precisa identificar, você que precisa arrumar o tempo, né, para poder ler, escrever e fazer, você precisa identificar qual é o seu horário mais produtivo. Eu produzo mais de manhã, então tenta acordar 1 hora mais cedo. Não, eu produzo mais à noite. Então diminui um pouquinho o seu horário da manhã, porque você vai dormir 1 hora mais tarde. Pega esse momento para fazer algo. Tipo, não tô conseguindo, não tenho cabeça para escrever. Ok. Vai ler. Ler sobre o tema. Porque às vezes a leitura ela traz referências, novas referências para você poder escrever alguma coisa de produtivo. Ou então, até a principal dificuldade que é a de começar, às vezes é porque as pessoas elas se prendem muito no intuito de eu tenho que escrever algo muito bom. Não tem como você escrever algo muito bom se você não escrever nada. Se você não sentar e escrever alguma coisa. Então escreve o que você acha, o que você está pensando, o que é que tal autor disse, que pode ser interessante, porque a partir desse começo da escrita é que você vai desenrolar. Entende?
Essa questão do eu tenho que escrever, né? O que eu vou escrever é outro ponto, né, João? São vários pontos nessa discussão. Mas porque o aluno, às vezes, ele vem assim, olha, eu preciso ter volume, então eu preciso escrever. E às vezes não é isso, sabe? Às vezes tu não precisa ter ali um grande volume. Tu escrevendo o que é ideal, o que deve estar dentro do teu TCC, é maravilhoso, entende? Tu não precisa sair escrevendo, e Não, principalmente agora, sabe? No tempo que a gente está. Uma coisa que eu ia colocar, assim, que as instituições, eu não vou dizer assim todas, mas enfim, muitas estão paradas, outras talvez estão com um trabalho remoto, enfim. Para o aluno estar, né, fazendo o TCC já, mas já deve ter gente que estava fazendo, que já trouxe do projeto lá de trás, né, do semestre que passou, porque tem gente que aproveita, vamos supor, falo, né, de mim, como acontecia na universidade, nós tínhamos um semestre de projeto, próximo semestre, né, da pesquisa em si, tu ia a campo. Tu tinha o semestre inteiro para ir a campo e desenvolver a tua pesquisa. Então, acho que cabe para essas pessoas também, assim, e para quem está querendo aproveitar, né, esse tempo em casa, assim, para já decidir, né, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. E essa questão tempo, estrutura, nesse período agora, eu acho que é um ponto, assim, muito crucial. Muito, muito crucial mesmo para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. Eu coloquei. Acaba que as pessoas vêm em alguns lugares, né, sem generalizar, porque a gente já viu que pode ser coisa de instituição, vem sem um embasamento do que é aquilo, e de repente aquilo cai de paraquedas, e eu tô no meio de uma loucura, porque eu me preocupo com doença, eu me preocupo porque tem criança em casa, eu me preocupo porque eu não tenho um espaço que eu consiga sentar e concentrar. Então, é uma questão de que não tem, assim, não tem receita, não tem assim, ninguém vai, olha, esta é a solução, não. A solução é, que nem o João colocou, tu procurares identificar, bom, eu vou sentar e vou analisar qual é o melhor período que eu funciono. Perante toda a situação que eu tenho dentro do ambiente que eu estou passando na minha quarentena. Qual é o melhor lugar que eu vou sentar, que eu vou concentrar, que eu vou conseguir ler, que eu vou conseguir escrever? Qual é o melhor horário que as pessoas não vão estar na volta? E muito importante também, conversar com essas pessoas, né? Olha, pessoal, eu preciso concentrar, eu preciso focar, me deem nem que seja 1, 2 horas por dia, assim, de intervalo, sabe? Ou que seja assim, olha, eu tenho 1 hora de manhã, eu tenho 1 hora no meio da tarde, eu tenho 1 hora no meio da noite. Enfim, é uma questão de se adaptar ao momento que a gente está passando, porque não tem biblioteca para ti, tem gente que fica na biblioteca, porque não tem sala de estudo, não tem grupo de pesquisa. Então, é uma questão que todo mundo está necessitando, né, se adaptar, se adequar à questão de tempo, de estrutura, porque também tem a questão, envolve muita coisa, né? Tem questões psicológicas, porque tu fica com aquela coisa na cabeça, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe se tu vai perder o ano, tu não sabe quando tu vai colar o grau. Que eu, Michele, acho que se eu estivesse na graduação, 8º, 9º semestre, eu estaria enlouquecida. É como se fosse uma greve no final da minha graduação. Então, é uma coisa que impacta lá no teu emprego, que impacta se tu vai fazer uma pós-graduação. Enfim, fugi um pouco do tema, mas eu acho que é um não, desabafo. é exatamente isso. Concordo em gênero, número e grau, como dizem. Mas aí, só reforçando essa questão que a Michelle também reforçou, né, que a gente já tinha conversado, arrumar o tempo de acordo com o que você acha que é mais produtivo, com o que você sente que você é mais produtivo. Então, se eu sou mais produtivo à noite, conversa com o pessoal que mora com você, com o pessoal da sua casa e diz, eu preciso de 1 ou 2 horas, porque eu preciso me concentrar nisso. Ah, mas tem criança.
tenta ver se alguém consegue ficar durante 1 hora que seja, porque se você é mais produtivo naquele momento, você tenta fechar a porta do quarto, avisar o pessoal, pedir para que alguém dê uma força para você, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, porque se está faltando para você o tempo para ler e escrever por causa dessa situação de falta de estrutura, falta de criança, ou excesso de crianças dentro de casa, tenta ver um horário para que as crianças durmam. Depois você pega 1 horinha para você ir lá estudar ou fazer, sabe? É, não tem como a gente, como a Michelle acabou de falar, não tem como a gente passar uma receita pronta para você. Você tem que perceber o seu ambiente para poder tomar alguma decisão. A gente está dando possíveis sugestões do que você pode fazer, mas aí só você que vai saber. Só você, na hora lá, que vai saber. Ah, não, as crianças dormem 8 horas, então eu posso ficar até 9h30 lendo alguma coisa ou escrevendo alguma coisa. Volto aqui para uma outra questão lá do começo, que foi sobre a orientação à distância, sobre essas possibilidades. Eu preciso começar, ok, tenho o tema, tenho o problema, tenho os objetivos, a gente já passou por tudo isso. Aí vai e chega na questão de, tá, eu tenho tudo isso, mas o meu orientador, ele não quer fazer orientação à distância. Ele mandou que eu esperasse, quando voltasse, é que a gente vai conversar sobre isso. Eu preciso ficar parado nesse tempo? A meu ver, não. Porque se você parar, você perde o ritmo. Então é melhor que você vá fazendo. Mesmo que ele não queira lhe orientar, você diz, tá, você não quer me orientar, ok. Mas eu vou lhe mandando o que eu for fazendo. Até para que ele veja que você está fazendo. E aí você vai fazendo o que você conseguir fazer. Por exemplo, acabei um capítulo aqui do referencial teórico. Eu mando. Ele vai conseguir ler agora? Talvez ele consiga, mas ele não queira. Talvez ele não consiga. Enfim. Mas, de todo jeito, você não está perdendo o ritmo. A gente não sabe até quando fica essa pandemia. A gente não sabe até quando ficam essas aulas suspensas. Então, é melhor que você continue. Tipo, nesse ritmo que você já estava. Ah, mas eu aproveitei para dar uma descansada. Volta agora. Vai dando uma lida aí, vai voltando. Infelizmente, assim, não dá para parar no tempo, sabe? Tem a questão de que a gente está numa quarentena, a gente precisa, enfim, parar, pensar. Mas eu sou assim do não estacione. Eu estaciono às vezes, mas já me dá uma dor na consciência. Não, por mais assim, olha, mas eu já escrevi tudo, João. E agora? Já escrevi lá todos os capítulos, tudo. Bom, eu faria o quê? Revisa ou eu faria o quê? Montaria alguns rascunhos ali. Vou montar alguns rascunhos aqui sobre, bom, tal coisa eu vou poder, quem sabe eu posso utilizar isso lá na minha análise, vou rever os artigos que eu já li, eu vou reler, porque vai que tenha passado alguma coisa que eu não prestei atenção. Que não é ler uma vez só, né? É ler, ler, reler, reler. Porque sempre tem algo que pode ter ficado, que passou para trás, porque tu leu um artigo, tu entendeu de uma forma, tu leu outro, e surgiram algumas ideias na tua cabeça que quando tu volta lá atrás, tu vai começar a identificar algumas coisas no artigo que talvez tu não prestou atenção antes, entende? Porque tu já tem uma bagagem teórica sobre aquele tema um pouco maior, assim, tu consegue ter uma compreensão maior daquilo tudo. E a questão da orientação é uma coisa assim, não tem o que fazer, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Se tu já tem orientador ali, não sei, é que não é momento de trocar orientação, não tem com quem trocar orientação. Nesse momento de pandemia também nem dá. Nem quer. Então é isso, a gente não pode esperar por ele. Mas eu acho que tem que se caminhar, porque a vida é isso, sabe? Não vai ter sempre alguém que vai te pegar da mãozinha e te carregar. Agora, eu só vou te puxar por uma questão antes que acabe o nosso tempo, mas que eu acho que é muito importante também. Porque como tu colocou agora, a gente não sabe mesmo até quando essa pandemia vai, até quando que vai, o que vai acontecer com as aulas, vai voltar, não vai voltar, E se voltar, e se eu tiver que fazer meu trabalho de conclusão de curso à distância, remotamente, o que eu vou fazer? Como que eu vou ir a campo, João? Que método vou te usar?
Vamos lá, calma. A Mayara Pires comentou aqui, aproveita que não tem carga das disciplinas, verdade, para se dedicar ao TCC. Só não dá para enlouquecer, pois sabemos que é um período mega difícil. Tem gente se dividindo entre estudos, home office, filhos, etc. Exatamente. Não dá para enlouquecer, não dá para surtar e dizer, não, eu preciso. Calma. Vai com calma. A gente também não sabe até quando vai durar. Que a gente colocou também, né, João? Um pouco, talvez ficou assim, que a gente colocou. Tu saber moldar o teu tempo para agora é colocar tudo isso em xeque também, né? Bom, isso ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a UFSC, que ela não sabemos até quando. A UFPE, ela no começo de maio disse, a gente não vai voltar até o dia 31 de maio. Lá a gente vê o que é que faz. Então, vai dissolvendo esse trabalho que você teria para fazer nesses 30 dias. Não precisa fazer tudo em uma semana. Você não vai fazer tudo em uma semana. E quando voltar, você vai fazer tudo em uma semana. Então, vai dissolvendo. Vamos lá para essa questão da dificuldade da coleta de dados. Deixa eu só reforçar aqui a questão do método, a importância que o método tem, porque ele vai dar sustentação para o seu TCC. É ele que vai dizer para a banca se você fez um trabalho que realmente ele tem alguma contribuição, que realmente ele é robusto, como a gente fala, né? Ou se você fez Mas, enfim, eu só quero reforçar uma coisa, assim, porque a gente está falando, né, de TCC. Então, reforçar a parte do método, conversa com o orientador. Porque é uma coisa assim, tu não vai saber qual é o melhor a utilizar. Tu não vai ir atrás de, eu vou pesquisar método. Tu vai entender o que é, tu vai entender por que serve. Mas eu, Michele, tenho que, quem vai te dizer, olha, eu acho que para te chegar nisso que tu quer, esse é o caminho, esse é o método que tu vai utilizar. Querendo ou não, é o teu orientador, sabe? Por vezes ele vai ter aquela questão do quali-quant, né? Que é a briga do quali-quant. Eu sou quant, então tu vai ter que usar qualquer coisa quant. Eu sou quali, então tu tem que usar qualquer coisa quali. Mas, enfim, só para dizer assim, olha, tu não vai buscar literatura e livros e tudo mais de método, enfim, para colocar na tua pesquisa, né? Isso é uma questão que eu tenho, que no TCC, mais que em qualquer lugar, é muito mais orientador do que o aluno, exato. Só faltou um tópico que foi sobre a coleta de dados. Tá, já estou aqui para ir coletar os dados, só que eu estou com dificuldade na coleta de dados. Então, o que é que eu posso fazer? Então, a gente já tinha conversado antes, e aí a gente estava pensando em possíveis soluções. Você pode utilizar essas ferramentas da tecnologia, né? Tudo que a gente tem agora de disponibilidade para fazer, por exemplo, a entrevista. Faz entrevista. Como? Grava uma chamada de vídeo, seja Instagram, seja WhatsApp, seja pelo Facebook, faz uma videochamada, vai para o Skype, enfim, faz essa entrevista acontecer. Grava, sabe? Grava no WhatsApp, pergunta, a pessoa grava a resposta. Enfim, eu não conheço nada que proíba isso. Olha, não pode ser assim. Ou então pode fazer, sabe o que pode fazer? Análise de dados secundários. Se couber na pesquisa, claro, no seu problema lá. Você vai atrás de, por exemplo, o que eu estou fazendo agora é ler as biografias que eu tinha sugerido. Então, já tinha sugerido que eu iria precisar ler biografias. Agora eu não posso fazer, não tenho como achar as pessoas de referência para fazer as entrevistas. Não tenho como ir nas festas que eu tinha sugerido. Então, o que é que me sobrou? Ler as biografias. Então, estou fazendo essa leitura de biografias. Você pode fazer uma análise de dados secundários lá com blog, com jornal, com livro, se for esse o caso. Tá? Tem também netnografia, mergulha aí na netnografia, pergunta para o orientador como é que eu faço uma netnografia. Daí os pontos, o que é que eu preciso. Pensa em outras situações. Questionário, o povo agora está em casa, o povo está com maior disponibilidade para responder os questionários. Força lá os coleguinhas a compartilhar. Doideira, né? Respondendo questionário. E eu acho assim, quem vai construir, importante assim, de quem vai construir o TCC a partir do zero, é importante ainda pensar nessa questão da coleta de dados, porque tu não sabe até quando vai ir, a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe se vai voltar, porque pode voltar ao normal, ou algumas coisas voltarem e retroceder. Muita coisa pode acontecer. Então, eu acho que é o momento de ponderar tudo isso, e de ponderar, bom,
uma coleta de dados mais home office, vamos dizer assim, uma coisa não tão, tão face a face, né? Pessoa com uma coisa pessoa, que tu consiga, que tu consiga, assim, um certo distanciamento, que tu não precisa ter. Eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista, eu vou gravar no e eu combinei com ela, né? Porque não tem como. Eu tô aqui em Florianópolis também, ela tá lá, e igual eu não iria até a empresa dela pra entrevistar ela, né? E então a gente vai fazer ali no Zoom, vai gravar, e tá feita a minha entrevista, sabe? Eu tenho gravado, tudo certinho ali, então são meios que tu vai tentando se adaptar. Pois é. O tempo tá chegando ao final. 1 hora. Pois é. Pelo menos a gente respondeu tudo que estava aqui no roteirinho do que as pessoas tinham perguntado durante a semana. Tem muita coisa para falar, né? Muita. E a gente não gosta de falar também. Mas tem muita coisa e eu achei que foi extremamente produtivo. Quem assistiu a live e estava precisando mesmo dessa situação. A Mayara mandou uma mensagem dizendo: meu Deus, eu estou mandando muita pergunta. Não estava ajudando a gente a contribuir com esse conhecimento. Diálogos com ciência é basicamente isso mesmo. É para todo mundo poder compartilhar e a gente chegar na ajudar, né, a quem está precisando dessa pequena ajuda. O Diogo aqui dizendo ótimas dicas. Obrigado, Diogo. Então, pessoal, Michele quer se despedir. Agradecer, né? Agradecer por tu, João, ter aceitado, né? A nossa ideia doida de fazer né? Vamos fazer uma live, João. Quem sabe fazer uma live, falar do quê? Vamos falar de TCC, porque era uma coisa que eu tinha algum público que dizia para mim que tinha, né, que me apresentava essa dificuldade. Eu pensei, bom, já tinha dificuldade de elaborar antes, imagina agora. Imaginar, sabe, nesse momento doido que a gente está passando, começar um tipo de pesquisa assim. Imagina quando eu voltar, que nem eu digo, ao normal, que talvez não vai ser normal, talvez as relações vão ser à distância com o orientador. Enfim, muito obrigada por quem assistiu, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Obrigado, Michele. Obrigado a todo mundo. Quando vê, a gente traz outros tópicos. Beijo, beijo. Obrigada a quem assistiu. Obrigada, João. Tchau, gente. Obrigado.